Boa noite. Deixa eu ver se ela consegue ver aqui. Boa noite, gente. Quem tá entrando, se puder me falar se tá me ouvindo, tem o microfone aqui, eu sempre fico na dúvida se tá dando pra ouvir. Oi, boa noite. Ei, entrou? Eu entrei. Eu vou ficar com outro celular aqui que eu não consigo ver vocês. No outro eu consigo. Ai, meu Deus. Tá Vou deixar parecendo aqui. que a Duda entrou também ao vivo em outra. Vê aí no seu celular. O outro não apareceu ela, não. Não apareceu ela ainda, não. Não, Você tá, tô vendo aqui, apareceu ó. que ela entrou. Não, não na nossa, apareceu que ela entrou ao vivo. Ah, tá. Será que ela abriu uma live também? Ah, ela enviou solicitação, vou aceitar. Gente, o Instagram tá meio doido, porque Aceitei. apareceu aqui que tinha entrado ao vivo em outra. O Instagram tá engraçado, porque nas lives que a gente assiste, do nada, a pessoa fica com a voz grossa. E aí depois volta ao normal. É muito estranho, tá acontecendo um monte de live. Aí a voz fica super engraçada, assim, fica super esquisita. Sério? Aham. Meu Deus. Será que nós estamos ficando assim também? Não sei. Então, no gravado, que depois eu vejo, dê pra ver se tá mesmo também, não, não tá, não. Mas não sei se aqui no meio fica. Mas o que é feio é. É. Tá Ai, credo. falando que tava aparecendo travesti esses dias. Então, ela fica com essa voz assim mesmo, fica com a voz grossa. Oh, meu Deus. É muito estranho. Eu vi um monte de gente. Cadê Duda? A gente agora pegou. Começou um pouquinho mais cedo, Eita, porque é diz que uma hora agora, vai dar certo. diz que as nossas vozes estavam assim. Aí, ó, a Dani falou, tava assim agora as vozes de vocês. Ai, gente, não desistam da gente, não é culpa nossa. Nossa, É muito engraçada a voz. Dá um não, o nervoso Instagram você ver a tá pessoa. meio esquisito mesmo. Não tô falando, apareceu aqui pra mim que a Duda tava ao vivo e ela nem entrou. Eu não tô nem achando ela pra fazer o convite. Ela tinha pedido pra entrar, eu liberei, mas não sumiu. Vamos esperar mais um pouquinho. O pessoal vai chegando pra gente falar sobre trabalho de parto. Boa noite, Manda gente, aqui. pra quem tá chegando aí. Assunto bem legal, eu acho. Deixa eu- E ganhou, sim, de muito até, né? A gente colocou lá as alternativas, né? Você surpreendeu, mas é bom, porque tem muitas gravidinhas que precisam saber o momento certo de ir pra maternidade, né? E, e Ela entender disse que vai entrar e que é vai um sair trabalho de de novo. parto. É, eu vi aqui. Boa noite, Mônica. Boa noite, Raíssa. É, com certeza. É bem importante para evitar idas desnecessárias, toques desnecessários, Estresse. procedimentos desnecessários, estresse, para a gente não ser daquelas que falam, ah, eu fui na maternidade, eu estava com 3 centímetros e me mandaram para casa, É isso aí. E é assim mesmo. né? Eu tô te aceitando, mas tá difícil. Não tá dando certo. Ah, não apareceu para mim que ela tinha entrado de novo, não, depois que ela falou que ia Aqui sair. colocou, Eduarda não pôde participar. Tá, Vai dar certo. Quando vai ter que entrar e sair de vai novo. dar certo. E tá aqui, ela tá, o convite dela fica fixo pra mim, mas não entra. Gente, vai falando pra gente como é que tá o áudio. É muito engraçado E vai o que do falando áudio. já o que que vocês querem que a gente comenta. Aí. Ah, outra coisa que a gente vai evitar é aquelas que falam, ah, eu fiquei e não dilatei, Exatamente. né? As Acho importante situações que a a gente... gente falar sobre. Acho que a gente pode ir começando, né? Não sei. Deixa Ah, eu ver aqui. vê Eu se não, a Duda entra de novo. A gente tem uns minutinhos ainda, não? o dela não tá entrando. A Duda saiu.
Vamos falar sobre contrações de treinamento. Vamos falar sobre falso trabalho de parto. Esse conteúdo, assim, tem muita coisa. Entrou. Entrou? É sempre no Aleluia. celular, né? Entrou. Não Boa tô noite. entendendo. Agora eu tô Boa vendo. Entramos. noite. Estou com outro celular aqui para ver vocês. Não, não vejo. Mas o seu não tá vendo mesmo? Não vejo. No meu, não vejo. Fica só eu aqui, ó, plena, olhando pra câmera. Gente, Gente, pediram Queria pra gente mostrar, mas não vou falar mostrar. Vou do até tirar um tampão print aqui também. e depois eu mostro pra vocês. Mas não aparece, aí fica parecendo que eu tô falando sozinha, me dá uma agonia, sabe? Que eu não sei como é que tá reagindo aí do outro lado, aí destrói. Então Então nós vamos falar podemos, sobre, né, sobre tampão começar. também, Dani. Vamos começar, né? Vamos, vamos. Vamos lá, trabalho de parto, gente. É assim, né? no curso eu falo muito sobre isso, então é um tema que eu gosto muito de falar. E é algo assim que as mães têm muita dúvida. Quando que eu vou entrar em trabalho de parto, né? O que me faz entender que eu estou em trabalho de parto? Isso tudo fica assim, a pessoa fica de cabeça em pé, de cabelo em pé, né? Para qualquer contração, eu tenho que ir para o hospital. Quando eu vou para o hospital? Isso é muito importante, isso é fundamental que a gente entenda, porque é aquilo que a Nathalie começou até a falar, né? Sim. Se você interna muito cedo, gente, uma cascata de intervenções vão ser realizadas. Um exemplo prático, né? Você até tinha começado a falar também. Uma amiga falou que ficou 3 dias em trabalho de parto, sentindo dor, e não dilatou nenhum centímetro, né? Aí a pessoa vai e fala, não teve passagem. Só que será que era contração Né? mesmo? Porque poderia ser um pródromos, né? Poderia ser um falso trabalho de parto. Poderia até ter uma inicial ali, né, da fase latente, né? Mas provavelmente, né, 99,9% de Não chegou certeza de que não era nessa trabalho de fase parto. ativa, né? Isso Pelo aí. menos a gente não chegou no. E é uma coisa que eu acho bem difícil, que a gente tem que explicar sempre, porque por mais que a gente fala, eu acho que fica sempre meio subjetivo, porque quando fala de trabalho de parto, é que elas mais têm a dor, né? E nem sempre a dor é o principal. Então, tem gente que tem a sorte de chegar, né, aos 8 centímetros e ainda nem tá sentindo dor. Então, assim, a gente vai orientar, claro que cada trabalho de parto é cada mulher vai ter a sua experiência, mas você ter consciência do que esperar evita esse monte de cascata aí. Até porque o toque é muito chato, né? E na Uhum. hora que vai lá sentindo um monte de queixa procurar o pronto atendimento, qual é a forma de avaliarem se está acontecendo alguma coisa? É fazendo toque. Então chega uma hora que a mulher já está de saco cheio mesmo, de tanto toque que ela recebeu e ela não aguenta mais, né? E aí desiste de esperar o parto, fica ansiosa, fica com medo, começa a achar que não tá tudo bem com o neném. E aí, quando toca, ainda vem outra coisa, né? O sangramento, porque você mexe naquela vagina que tá extremamente vascularizada, e aí, quando vai ver, tá com aquele sangue na calcinha, então já entra no desespero, né? Então, é isso que a gente quer, orientar para a gente minimizar essas situações por aqui. E quando a gente Lembrar que, fala. Pode falar, lembrar Dani. que o hospital, apesar de ser o ambiente ideal para o parto, ele não é um ambiente 100% confortável. Então, o ideal é que você fique ali dentro só o necessário, né? A gente fala em altas cada vez mais precoces porque a gente Saiu o áudio. Saiu o áudio da. E ela travou. Voltou. Sumiu o seu áudio, Duda. Oi, Voltou. agora foi? mandou. A internet deu uma caidinha aqui. A gente sabe que estar dentro do hospital libera adrenalina, libera uma série de hormônios e catecolaminas que intervêm também nesse processo, né? E intervém no psicológico, que às vezes eu acho que é o pior, né? Porque se seu psicológico tá ruim, você perde até a concentração no que está acontecendo, né? Você perde o foco no que está acontecendo. E começa a se comparar com os outros, né? Porque você tá lá
chegou outra, ganhou neném, já foi pro quarto, chegou outra, ganhou neném, ou essa que estava lá em trabalho de parto, né? Tem aquele momento dela, né, de extravasar o que ela tá sentindo, e aí você começa a ficar com medo, porque fica assustado, que é, né, que já tá gritando. Então, realmente, e por tudo que a gente já falou também várias vezes, a Bruna sempre fala, né, da fisiologia, que os hormônios do medo são totalmente, né, podem atrapalhar esse momento da contração, então isso vai diminuir as contrações, né, muitas vezes pode deixar esse trabalho de parto mais lento, então isso é bem importante mesmo, a gente ter esse conhecimento. Eu falo que o trabalho de parto ele tem 5 eixos. São os chamados 5Ps, que vão do passageiro, o passageiro ao bebê, a passagem, que a gente tem 2 trajetos, a gente tem a pelve como um trajeto duro, né? E o canal vaginal como um trajeto mole, enfim. O assoalho pélvico em si. A gente tem a posição, que vai favorecer tudo isso. A gente tem a potência, que é a contração vindo, e o psicológico, que é o emocional. O psicológico é o que manda em tudo, né? Só que todos esses eixos, eles têm que estar ali funcionantes, né? Então, eu preciso ter uma potência adequada, sem contração esse neném não nasce, sem contração esse trabalho de parto não acontece. Então, se não tem contração efetiva, contração com uma potência ideal para você, né, ser caracterizado como um trabalho de parto ativo, esse neném não nasce, porque a contração ela age lá no fundo do útero, empurra esse bebê um pouquinho, esse bebê empurrando contra o colo vai fazer o colo afinar, amolecer e abrir até a dilatação total, que é o que a gente espera. Né? Só que então a gente precisa da potência do passageiro, da passagem, da posição favorecendo. A gente fala em livre movimentação, a gente fala de posições verticalizadas que vão permitir que a gravidade ajude ele também no mecanismo de parto. O neném ele não desce reto, né? O neném desce fazendo ali movimentações para poder se encaixar adequadamente na pelve e poder descer. Então, posições, certas movimentações durante o trabalho de parto são muito importantes. E o que a Duda falou, principalmente o emocional. E o emocional, ele é preparado durante toda a gestação, né? Não é só naquele momento do parto que você vai dar uma olhadinha ali, pronto, ou no Instagram de qualquer jeito. É realmente você entender e saber identificar e diferenciar uma contração com uma potência adequada e uma contração de treinamento, por exemplo. Ambas vão causar dores em proporções diferentes, mas né, uma contração de treinamento ela não vai ter essa efetividade suficiente para poder fazer a dilatação. A gente fala em contração de trabalho de parto, contrações rítmicas, né? E regulares e com uma potência adequada. Então, a gente precisa de mais ou menos de 3 a 4 contrações em 10 minutos, durando, em média, ali 40 segundos, né? 35 a 40 segundos. São contrações que vão ser mais firmes, mais fortes. Se a gente tem uma contração agora, depois 2 contrações mais para frente, durando 10, 20 segundos, a gente não considera assim, uma contração adequada para o trabalho de parto. Pode falar, Natália. Não, eu ia falar porque isso pela prática, eu acho difícil, sabe? Pelo menos os aplicativos que a gente tem para você calcular quando está começando a sua contração, às vezes ele dá aquela contração que ela durou mais tempo, e isso pode causar um pouco de confusão na paciente, né? Mas prestar atenção nessa intensidade da contração também é bem importante. Porque às vezes você tem a impressão de que ela está durando muito, e é bom notar porque a gente, né, perde a noção do tempo, e na verdade é aquela contração que o útero só fez assim e já está passando, né? A contração é essa que a Bruna está falando de ser rítmica, de ter 3 minutos, que dura lá esses 40 segundos, é uma contração de que sente mesmo, o útero todo contrai, sente aquela pressão, como se fosse uma onda indo para baixo, empurrando, né? Que dura um tempo e depois passa, porque às vezes ela começa a vir e antes dela chegar lá embaixo, ela já está passando de novo, né? E isso é difícil na hora, né, da falta de informação. Então, você já saber o que esperar, colocar o seu acompanhante, que a gente sempre fala aqui, junto com você, para te ajudar a calcular essa, né,
como que tá vindo essas contrações também são bem importantes. Porque isso que você falou é muito importante também, né, Bruna? A gente tem uma falsa ideia de que as contrações de treinamento, né, esse falso trabalho de parto, ele não vai dar dor. E às vezes ele pode vir acompanhado de dor. A diferença é que isso não vai pegar um ritmo. Ele vai ter, mas pode ser que dure ali seus 20 minutos, mas a tendência é que depois suma e fique várias horas, né, sem ter. Eu fui buscar na revisão aqui da literatura e eles trazem uma definição que eles colocam como contemporânea, né? Que antigamente a gente acreditava que a mulher já estava na fase ativa de trabalho de parto quando ela chegava com 4 centímetros, né? E eles falam que isso ainda é muito variável, que vai ter paciente que realmente pode entrar na fase ativa com 4 centímetros, mas não é o mais comum que a gente está vendo. Que algumas mulheres podem levar horas, 6 horas, para ir do 4 para o 5, porque ela ainda não está na fase ativa de trabalho de parto. Ela ainda está nessa fase latente, onde as contrações são mais irregulares, onde não tem toda essa potência. E isso é tão importante, que é um conjunto, né, que você falou também do bebê, que cada vez mais a gente sabe que o bebê ele tem um papel muito ativo no trabalho de parto, né? A gente não sabe explicar ainda como que isso inicia, mas o bebê ele tem um papel lá. E aí a gente vai ver que em algumas situações, né, que é até o que leva lá as mulheres falarem, eu não tive passagem, que vai ser até relacionado ao bebê muitas vezes, né? Às vezes não é nem que o bebê é grande mesmo, é que o bebê não está numa posição favorável e não foram feitas manobras, né, para poder ajudar esse melhor posicionamento. Então, o trabalho de parto, a primeira coisa que acho que a gente tem que cair por terra é que tem tempo, né, pré-determinado, assim, para ele durar, né? Então, isso da mulher ficar em essa fase que às vezes é muito chata mesmo, pode ir dias, pode ir semanas, né? No terceiro trimestre, essa paciente pode chegar a ficar lá com. Não tem necessidade da gente tocar essa paciente se ela não está tendo contrações, mas ela pode ter modificação do colo e chegar a ter seus 4, 5 centímetros ali sem estar em trabalho de parto, né? Essa questão do toque é muito legal, porque às vezes a gestante ela já vai na unidade de urgência esperando o toque, né? Não, E às vezes ela urgência é tá difícil ali, demais. e aí assim, ela sai frustrada. Eu lembro de quando eu fazia mais plantões em sala parto, a gente ficava muito na maternidade e às vezes a gente via as mães saírem frustradas porque elas não receberam toque. A gente também precisa desmistificar isso, né? De que o toque ele vai acontecer necessariamente em algum momento, mas que ele não é obrigatório para tudo, né? É aquela coisa de quando eu era acadêmica a gente tocava de hora em hora, né? Nossa, A gente revezava o E é descanso dos isso. acadêmicos tocando de hora em hora. Isso é muito invasivo e hoje a gente nem cogita essa possibilidade de tocar de hora em hora. não tem. Né? É desgastante. E isso é importante porque ainda tem paciente que cobra isso durante o trabalho de parto porque ela quer que essa modificação aconteça e às vezes ela quer ser tocada. Só que é muito incômodo, gente, né? Então, se tá indo, existem outras formas dentro do que você falou aí para a gente acompanhar esse trabalho de parto. O mais importante é a gente monitorar esse bebê, ver se está tudo bem com esse bebê, monitorar essa mãe, ver se ela está bem, se está mantendo pressão boa, né? E aí a gente pode ficar até 4 horas sem tocar, né? Dependendo da fase que essa paciente tá, dependendo de como for, às vezes essa paciente vai ganhar neném, às vezes nem levou toque, não é uma coisa obrigatória, né? A gente tem que ter um pouco dessa noção também, dessa paciência nesse sentido, né? De entender o corpo, né? De se colocar realmente dentro do processo do trabalho de parto. Que uma coisa que eu vi muito na prática é que quando a gente desespera, que quando chega aquele momento que você começa a ficar desesperado mesmo, que você perde o foco do que você está fazendo ali,
a dor parece ser extremamente insuportável. Mas quando alguém te lembra, respira, lembra o que está acontecendo, né? Você se preparou para isso, né? Você queria isso. Você volta para um lugar e que parece muito mais cômodo, né? E sem contar que a tendência é que chegue um momento que as coisas não pioram, né? Que vai estabilizar, as contrações vão vir sempre naquele mesmo intervalo, vão ter sempre a mesma intensidade. Então não é uma coisa que vai aumentando, aumentando, aumentando sem limite, né? Chega uma hora que estabiliza e você já consegue ter uma noção de quando vai vir de novo, de como vai ser de novo, já sabe que vai passar. Isso é importante, né? E você ter consciência também do que vai acontecer depois. Acho que às vezes um erro que acontece muito são pacientes que têm uma situação ruim, no sentido, tiveram algum aborto e precisaram eliminar esse fetinho, que às vezes nem foi, pode ter sido, né, mais para frente, um trabalho de parto prematuro, né? E comparar uma dor com a outra, mas eu acho que é muito difícil você comparar, porque a experiência é muito diferente, né? Você está em trabalho de parto, vai receber um fetinho que você não, né, não tem vida mais ali, é um aborto, você tá. É diferente de você saber que você está indo dar à luz ao seu filho, né? Então não dá para comparar essas dores. Ah, eu tive um aborto e senti muita dor, e aí eu não vou conseguir o parto normal. E não tem nada que a gente faça, que eu recebi uma dúvida dessa lá na caixinha, falando que ela recebeu o toque no pré-natal e o médico falou que se ela não aguentava nem o toque, que ela não ia aguentar o trabalho de parto. Gente, Certo. não é isso que vai te definir se você aguenta ou não aguenta o trabalho de parto, né? É muito ignorância você pensar que é isso, porque é desconfortável, é uma pessoa vindo invadindo uma privacidade sua, a gente fica constrangido, né? Então é muito diferente. A tendência é que você se trave mesmo. Então é muito diferente de um trabalho de parto, não tem como a gente medir isso. Eu tive uma cesárea que foi feita durante um pródromo, né? Pedro, eu tive pródromos e eu ouvi, que se você não aguenta essa, você não vai aguentar as outras. Só que assim, eu não havia ninguém tinha me explicado que havia um pródromo. Aham. Eu não sabia que teria um pródromo antes das contrações em si. E aí eu sentia contrair, eu sentia um certo peso no pubis, mas assim, eu acho que não era exatamente de Pedro bem encaixado, mas eu já sentia um peso, só que era um pródromo. Eram contrações ali de 20, 30 segundos, que vinham assim durante um período até relativamente prolongado, coisa de 30 minutos, mas aí daí a pouco passava, eu ficava 1, 2, 3 horas sem sentir nada. Só que me incomodava, e eu estava assustada, eu estava angustiada, e eu achava que era trabalho de parto, e eu não tinha, né, não tinha sido explicado. E aí falaram, se você não aguenta essas, o parto você não vai aguentar. Então a gente vai para cesárea mesmo. O poder que a informação tem, né? Porque se eu Sim. soubesse, eu tinha ficado lá na minha casa, né? Esperando. Não, ó, isso aqui é pródromo, não engatou ainda. Eu tive uma certa informação, mas eu tive informação da família, não era do médico, então eu tinha medo. Eu tinha uma tia que eu conversava muito, e aí ela teve o parto normal e tal, e ela foi muito protagonista do parto dela, isso já há muito tempo. E aí ela falava, olha, 40 segundos, de 5 em 5 minutos, antes disso não precisa ir para o hospital. Só que apesar de eu confiar muito nela, eu não tinha essa informação do meu obstetra, então você fica com medo, Sim. né, assim. E aí eu fui para o hospital muito cedo e acabou que foi uma cesárea mesmo, assim. Mas essa informação de como que vocês explicam como que é a contração? Assim, já que eu não posso usar dor como parâmetro, né? Ou não é um parâmetro, né? Eu acho que a Sim, dilatação é o menos importante do trabalho de parto. A contração Também. acaba sendo o mais importante, né? Porque dilatando ou não, sim, tocando ou não, né, nem vai nascer em algum momento, né? Vai dilatar em algum momento. Então, tem muita gente que fica com medo mesmo dessa questão de ter que dilatar de 1 hora, 1 centímetro, enfim, isso já caiu por terra tem muito tempo, né? E a gente pode subdividir o trabalho de parto em 6 fases, né? Só para a gente explicar o que
que a gente falou em pródromos, pródromos são pequenas contrações que normalmente acontecem no período noturno, por ação de hormônios mesmo, e porque a mulher parou ali, né, do dia inteiro. A gente chama de aumento de tônus, assim, ela vem, tem algum incômodo, às vezes, por exemplo, tipo uma cólica menstrual, uma cólica intestinal, ela é semelhante a isso, mas a barriga não endurece, né? Então, ela pode durar semanas antes do parto, acaba incomodando. Então, nesse momento, né, que é chamado de falso trabalho de parto, é quando a mulher costuma ir para a maternidade, e aí vira aquela gestante que fica peregrinando, vai na maternidade com pródromos. Nathalie até uma vez falou isso na live, e vale a pena a gente falar, porque às vezes a gente, né, meio que é muito incisivo e parece que o serviço ali é que tem um sério problema. A gente tem médicos muito cesaristas e tudo, mas num plantão de uma maternidade normalmente ficam 2 médicos. Aí tem paciente parindo do lado, tem um monte de cesariana ou cirurgia, um monte de intercorrência. Então o médico não vai ficar ali com a mão na barriga para saber se está contraindo ou não. Às vezes, pelo relato da dor, ele vai tocar. E aí o médico toca, né? Mesmo sem a paciente estar gestando, está contraindo, enfim, libera a paciente porque estava, sei lá, com 2 centímetros. Aí depois tem outras contrações na noite seguinte, ela volta, tá com os mesmos 2 centímetros. Aí depois ela volta novamente, vai ficando nervosa, vai ficando ansiosa, aí é tudo desanda, né? Ou então ela interna, por exemplo, numa fase latente, que é a fase que procede ali, né? A seguir do pródromo. A fase latente tem o marcador de dilatação, mas a gente vê mais pelas contrações, que são contrações que ela tem uma intensidade, a barriga chega a endurecer, mas elas ainda vêm com uma regularidade, uma frequência pequena. Então, vem uma em 10 minutos, 2 em 10 minutos, e por aí vai. Então, ela dá uma sumida, daqui 20 minutos vem novamente. Mas como ela é um pouco mais dolorosa, ela consegue modificar um pouco o colo. A literatura fala ali até os 4 centímetros, né, ainda faz latente, com contrações irregulares. Se você interna no hospital com 4 centímetros, você ainda tem muito a percorrer para frente. E aí você interna no hospital e tem a questão da questão hormonal, né? O hormônio principal do trabalho de parto, né? Claro, tem outros vários, mas é a ocitocina. A ocitocina é chamada de hormônio do amor e não é à toa. É porque ela é liberada em situações de prazer, situações de satisfação. Então, numa relação sexual prazerosa, a gente libera a ocitocina. Num abraço apertado, gostoso, a gente libera a ocitocina. Tudo isso faz liberar a ocitocina, uma descarga muito grande do hormônio do amor. E aí, se você entra muito cedo na maternidade, que é um ambiente hostil, ninguém gosta de ficar no hospital. Ninguém, em nenhuma situação gosta de ficar no hospital. Você tá lá, às vezes tem outras pessoas, tem mulher parindo, aí grita, aí você fica com medo, fica nervosa, não sei se eu vou dar conta. Aí o marido fica nervoso, a família fica nervosa, a adrenalina toma conta. Né? A adrenalina e a ocitocina, elas não são amigas, né? Elas não se batem, não. Então, não rola. A partir daí, sua contração acaba diminuindo. A contração diminuiu, o que a gente vai fazer? Entra com a ocitocina. E a intervenção atrás de intervenção, e a chance de você ir com uma cesariana é imensa. Depois da fase latente, chega a fase ativa do trabalho de parto. E aí vem as contrações regulares, as contrações que são mais fortes, que são essas aí que são consideradas, né, contração de trabalho de parto ativo. Se você tem uma equipe, é a hora de você chamar a sua equipe. Se você não tem uma equipe, é a hora de você ir para o hospital. Mas então, como que eu vou identificar que eu tenho trabalho de parto? Em quanto tempo eu vou ficar em casa? Se eu sentir uma contração dessa, eu tenho que ir para o hospital? Não necessariamente, porque você precisa dar um tempo para ter certeza que realmente é trabalho de parto e que essas contrações vão ter essa frequência, né? A gente fala aí mais ou menos 50 minutos, 1 hora, com essa frequência de contração, para você ter certeza que realmente a cada 10 minutos está vindo 3 a 4. Às vezes a durabilidade vai ser difícil de perceber, porque tem mulheres que sentem muita dor até depois que a contração vai embora. Tá lá o útero, tá bem molinho e você ainda sentindo dor. Né? A contração é como se fosse uma onda mesmo, ela começa a endurecer, ela atinge um pico e depois lá desce. Assim que tá nos livros, né? Ela vai e atinge o pico novamente e desce. Então, quando você estuda e você fala assim, tá chegando, é um exemplo, tá chegando, começou a endurecer, agora é o período de dor mais forte, vai sair. Então, cada contração é menos uma, não é mais uma que saco, é menos uma, tá mais perto do neném chegar. E isso já vai mexendo com o psicológico, né? E essa que é a fase ativa que a gente fala, que é o momento de ir para o hospital, né? Que é a fase, sim, que você vai permanecer no hospital menos tempo. Normalmente, você vai estar ali com mais de 5, 6 centímetros de dilatação. E aí tem a questão das
contrações irem aumentando gradativamente, né? Porque chega ali na fase de transição, chamam de fase de transição ali por volta do 7º, 8º centímetro de dilatação, as contrações têm um período mais curtinho de descanso. E aí eles chamam que é o momento que a mulher mais sente dor, porque esses períodos de descanso são menores e a dor é mais intensa. O bebê está fazendo mais pressão no períneo, no assoalho pélvico em si, né? Está descendo, está abrindo mais o colo, está tendo contrações mais fortes com uma durabilidade um pouquinho mais intensa. E isso faz também com que você sinta mais dor. E aí, os maridos que estiverem assistindo essas lives, e se eles não estiverem assistindo, vocês catuca nele aí, ó. Porque nesse momento é que a mulher pede cesariana, né, Nathalie? É nesse momento que ela fala, não tô aguentando mais, pelo amor de Deus, me corta. Elas falam assim, tira de dentro de mim. Porque é um período que dói mais. E se você está sentindo dor, você quer resolver logo. Mas se você está sentindo essa dor, fica tranquila, porque está cada vez mais perto de chegar. Então, assim, é muito a forma com que você imagina aquele momento, com que você passa por aquele momento. E não adianta você ter todos os profissionais que você tiver do seu lado. A protagonista do parto é você, e não quem decide é você. Então, assim, se a pessoa me contrata, eu não posso falar bem assim, não, você não vai para cesariana porque a gente combinou que aqui você não vai para cesárea. Quem vai pegar na sua mão e vai falar bem assim, olha, a gente combinou, você se prepara, tá tudo bem, é o seu acompanhante. Então, se o seu acompanhante ele não tá alinhado, se ele não sabe nada, se ele vai se perder, acaba que você se perde também. E toda a sua preparação acaba indo por água abaixo, infelizmente. Né? E se você está no plantão e você faz cesariana, muito provavelmente o obstetra ele vai te levar para cesariana porque vai adiantar a vida dele. Dá menos trabalho, né? Isso, é só importante a gente falar, porque assim, tem realmente né, esse período de mais intensidade, mas pode acontecer também de algumas pacientes chegarem lá nos seus 9, 10 centímetros e dar uma diminuída nas contrações também, né? De ter um período um pouco mais lento, onde talvez seja o momento dela respirar, para ela ter uma energia, né, para o período expulsivo que vai vir logo em seguida, onde as contrações voltam a ficar, né, um pouco mais intensas, né? E isso é importante porque às vezes também é um momento de muita intervenção de novo, né? Deu uma parada na contração, a gente fala, não, vão pôr para ir rápido. E não, e às vezes é importante ter esse descanso da paciente para ela recuperar suas energias, conseguir beber uma água, porque às vezes ela está tendo, né, as contrações ali, não consegue beber água, para na hora do período expulsivo, porque as pessoas falam, fez tanta força, que a bexiga veio para fora. Gente, quem vai fazer a força é o útero que faz força, né? Não é? É claro que é cansativo, né? Então, você ter um bom preparo físico, tipo, se manter ativa durante a gestação, né? Não ficar sedentária, caminhar, não achar que não precisa pegar nenhum peso, que não pode agachar. Pelo contrário, é até bom agachar porque ajuda na pelve aí, ó, fortalecer a pelve para o parto, né? Na hora do trabalho de parto, você vai ficar um pouco mais resistente para aquilo, porque é cansativo, né? Não, emocionalmente, igual a Bruna falou, mas fisicamente também cansa, né? Depois a gente tá cansado. Mas não é, você não precisa de ter músculo, então não é uma pessoa magra, não é uma pessoa obesa que não vai poder ir para o parto normal porque não condiz, né, a forma física delas com o parto normal. Isso é importante. Chega uma hora que, independente, gente, do seu corpo, se você quer, se você não quer, se você quer fechar as pernas, vai ter o puxo lá e o menino vai sair. Teve uma vez que chegou uma paciente na maternidade com o neném nascido, que ela tava de calcinha ainda e o neném nos braços. Tipo, então não tem nada que segura, né? A calcinha ficou lá, mas o neném deu um jeito. Ele saiu e a Vou ter que sair, né? a calcinha tava lá, intacta, no mesmo lugar, só suja. Mas o neném tava nos braços, então não tem nada que segura. Não adianta falar, fecha as pernas, não adianta falar, né, faz força. Pelo contrário, a gente já sabe que vocês orientar os puxos
a tendência é só que a mulher se canse, né? Ela se canse muito mais e pode, inclusive, aumentar alguns distócias, né? Fazer edema de colo, fazer com que esse neném faça uma pressão de forma inadequada dentro da vagina, se posicione de um jeito ruim. Então, não tem que fazer força se você não está com vontade de fazer força. E se der vontade de fazer força, faça. E não tem ninguém que fala não faça também, não. Só que esse, às vezes, é um momento de precisar de um toque, né? Uma paciente que estava lá com seus 2 centímetros, de repente ela fala que quer fazer força, vale a pena ela ter um toque para a gente ver se esse colo tá bem dilatado mesmo, né? Para ver se não tem nada ali diferente. Então, a gente monitorar esse bebê, ver se esse coraçãozinho tá batendo adequado, é uma forma, né, adequada de ver se esse trabalho de parto tá evoluindo bem. E aí, dependendo, se tiver alguma alteração, pode ser que um toque seja interessante também, para a gente descartar se esse cordãozinho tá vindo na frente da cabeça do neném, né? Então, vão ter alguns momentos, algumas situações que o toque pode acontecer mesmo quando tá fora desse tempo, né? Que a gente falou que pode, não precisa fazer toque de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, pode ficar 4 horas sem fazer o toque, mas pode ter uma situação ou outra que a gente precise avaliar também antes desse tempo aí, né? Essa questão da mulher ficar um pouquinho mais quietinha, né? Acontece ali depois da transição já para o expulsivo. E isso é muito importante porque não é só para a mulher que a gente não faz o curso dirigido e tudo. É para reoxigenar o bebê também, né? Porque contrações excessivas podem diminuir ali o aporte de oxigênio para esse bebezinho e pode ter um Sim, bebezinho que vai nascer, às vezes precisar de um suporte de oxigênio aqui fora. Então, a mulher que faz força, 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 tá tracionando esse bebê contra o esperíneo. A gente tem toda a questão, né, verdade. do edema de colo em si, porque o colo, gente, ele tem que afinar, ele fica um papel e ele abre, sabe? Tem que sumir. O colo ele é fechadinho assim na cabeça do menino, ó. Aí ele vai crescendo, crescendo, vai sumindo e aí dá espaço para a cabeça sair. Se esse colo não afina, ele fica aqui, ó, e não desce mais. Aí você faz o quê? Vai pra cesariana, porque ele não sai mais. O colo tá muito demasiado. É igual quando a gente baixa a cabeça assim, né, e cria aquele galo. É mais ou menos isso, porque vai ficar grosso, vai ficar endurecido, aí fica difícil de neném sair. Então, tem essa questão do colo, tem essa questão do cansaço, né? Às vezes a mulher faz tanta Verdade. força, que ela chega a ficar vermelha. Para ela, o oxigênio para, né? E aí ela tem que dar aquela Imagina respirada o depois, bebê. tá? A pessoa faz mais força, pode fazer cocô e tudo. E a gente tem receptores, né? Que quando o nenenzinho estiver ali perto do períneo, já numa descida um pouquinho mais baixa, né? A mulher involuntariamente vai sentir vontade de fazer força, que na verdade é um puxo involuntário. E pra gente que assiste parto, gente, é nítida essa mudança. A mulher que passa É verdade. uma patente para ativa, o rosto, o semblante muda. Quando ela fica mais quietinha, a gente já sabe ali como que tá mais ou menos aquela posição, como é que tá aquele bebê, né? Quando ela começa a se contorcer um pouquinho assim, ó, de lado, a gente já sabe que aquele ali pode ser um puxozinho. Às vezes tá fora da sala, você escuta lá dentro um gemidinho, você já sabe que é um puxo. Então, quem assiste parto sabe identificar isso, né? E se tiver tudo bem, né? Quanto mais tardar no trabalho de parto, mais vezes a gente tem que auscultar o coraçãozinho do bebê. Isso é muito importante, né? Quanto mais passa o trabalho de parto, mais baixinho esse bebezinho vai ficando. Então, a gente tem que intensificar essa ausculta para saber se está indo tudo bem mesmo, se não precisa de nenhuma intervenção. Porque, sim, né? O bebê pode estar mal posicionado, pode ser ter, sim, né? A distócia, o risco de distócia aumenta, né? Não para pessoas de risco habitual, mas isso também é tema para outra live. Mas a gente precisa estar sempre ali fazendo essa vigilância. Então, assim, é importante tanto para a mãe quanto para o bebê também. Até porque isso que você falou é muito importante, né? É mais importante essa modificação do colo do que a dilatação em si. Eu lembro que no meu trabalho de parto mesmo, foi induzido e a gente avaliou 1 hora lá e elas tinham falado, avaliou, estava com uns 3 centímetros, comprou a bolsa, depois de acho 2, 3 horas, e as contrações tinham aumentado, ela foi avaliar de novo para a gente ver se precisava fazer mais alguma coisa, já que era um parto de indução, né? E aí ela falou, nossa, mas tá muito fininho o seu colo, mas estava os mesmos, acho que eram os mesmos 5 centímetros. E aquilo dá
pega no coração, né? Você fala, nossa, mas eu tava com 5 centímetros há 3 horas, 2, 3 horas, e agora tá a mesma coisa. E não, e era um colo tão fino, que assim, daí em diante já foi muito mais rápido. Então é importante a gente não se atentar exatamente para o número de dilatação, né? Mas para essa modificação do colo, às vezes o colo afinou, mas o neném desceu um pouco mais, o neném estava alto, o neném já começou a fazer mais pressão nesse colo, né? Então, por isso, às vezes até ficar tocando, diminui até essa questão também da ansiedade, né? É esperar, não ter pressa, que isso é uma coisa bem ruim, que eu já escutei no consultório, de paciente falar, eu quero parto normal, desde que ele seja rápido. Gente, não, não tem como a gente prever um trabalho de parto, né? Porque isso que a gente falou também já mudou, que esperava que a dilatação fosse de 1 a 1,2 centímetros. A gente já viu que às vezes pode variar até 2 centímetros por hora de uma paciente para outra, de muito mais rápido essa evolução. Então, não dá para a gente prever isso. E não dá para você ir para um trabalho de parto preocupado com qual hora ele vai terminar. Porque isso vai te Trabalho deixar de parto, tenso. né? Sim, vai te É deixar trabalhoso. tenso, vai vir aquele monte de hormônio, pronto, não vai bloquear tudo. Então não dá para pensar nisso, né? Você tem que se entregar ao processo e estar mais preocupado em garantir que seja tudo bem com você e com seu neném, né? E isso vai ter as horas lá de duração, do que você ficar, ai, né? Deu tantas horas, não nasceu, ai, porque a verdade é essa, né? Que se você está no trabalho de parto, dificilmente seu trabalho de parto vai chegar a 12, 18, 24, 48 horas de trabalho de parto, né? Mas a gente sabe que tem essa fase um pouco chata, igual a gente falou, que é essa fase inicial mesmo, né? Até chegar nessa fase ativa, no momento da internação. Mas pensa que o melhor lugar é onde você está no seu aconchego, né? É verdade. A gente fez uma live sobre indução e aí rolou essa pergunta, né, de até quando esperar o trabalho de parto acontecendo, né? Gente, enquanto tá bem o neném, você é ótimo, não tem por que se apressar, não tem por que ficar contando no relógio, ó, vambora, se não nascer em meia hora, a gente tá precisando de cirurgia. Já vi isso, gente? Nossa, ó céus. Se não nascer, sei lá, Eu em já 2 vi. horas, a gente vai pra cesariana. Então, assim, o menino não tem relógio da barriga, né? Ele nasce na hora que ele Ah, tem e isso é até oportunidade. importante a gente falar, porque também mudou, né, Bruna? Antes a gente tinha um limite de período expulsivo, quando a mulher chegava em 10 centímetros lá, de muito mais curto do que agora. Hoje a gente vê que esse período pode demorar 3 horas. Se tiver tudo bem com o neném, não tem por que ficar apressando. E aí entra o pediatra também, né, Duda? Porque, ah, Ansiedade do pediatra. nossa, mas já tá muito É um tal de. tempo. Eu quero falar assim, esse menino tá parado no canal. Meu Deus, tem que tirar, tem que fazer um fórceps nesse menino. Nossa! E isso é muito ruim, né? Porque aí aumenta muito a incidência dos puxos dirigidos, né? De depois fazer edema de vulva, de aumentar a laceração, né? Por causa disso. Então a gente tem esse período também, estando tudo bem com o neném, de aguardar horas depois que já dilatou completamente. Porque isso é uma fase importante, né? Não quer dizer que você chegou aos 10 centímetros que o seu neném já vai nascer imediatamente, né? Essa coisa de o puxo dirigido, né? Isso também aumenta o risco de boça no bebê, de nascer com aqueles hematomas, e aí a cabeça torta que a gente falou, né? Porque provoca os edemas, e aí o bebê desce de um jeito torto, vamos dizer assim. Ele desce, ele não desce respeitando a natureza, girando como ele tinha que girar. E aí acontecem os edemas, né? Do bebê também. Não é Verdade. só o edema do canal de parto, o edema do bebê também. Que pode também gerar uma distância, né? A depender do tamanho. Não é comum, eu acho que eu nunca vi, mas a gente lê no livro Sim. que pode acontecer, né? Então, assim, respeitar a natureza do parto, eu falo que é a primeira entrega da mãe. Porque ser mãe é você ter muito conhecimento, você tem que ter muito conhecimento,
mas você tem que soltar o controle, né? Pra vida, você tem que soltar o controle. E eu acho Desde que desde desde a a gestação. gestação, mas eu acho que o parto é o Verdade. primeiro momento que isso te põe à prova, né? É o momento assim que bota você à prova mesmo, assim, o quanto você tá pronta para entregar e se entregar para o processo do parto, né? Sentir o seu momento, concentrar, porque assim, eu sinto que muitas mulheres buscam a maternidade precocemente, às vezes por falta de autoconhecimento. Eu não falo nem de conhecimento do mecanismo do Uhum. parto, de conhecimento do que é um trabalho de parto, mas ela não conhece o corpo dela, ela não conhece a barriga dela. Ela ainda não entendeu que em determinadas posições a barriga endurece de um lado, do outro ela fica molinha. Verdade. E aí, às vezes, esse autoconhecimento, esse não se observar, né, que ela não fez durante a gestação, ela vai buscar os processos todos, né, os atalhos, ou até orientação mesmo antes do momento, né? Então, observar sua barriga. Olha para sua barriga. Esse momento de deitar, passar a mão na barriga, conversar com o bebê, ele não é importante só para o vínculo afetivo de vocês. É lógico que é muito. Mas ele é importante para você entender como que é essa barriga, como que aquele microcosmos ali intrauterino funciona, né? Verdade. É verdade. E uma coisa importante, tem algumas perguntas aqui que estão soltas, a gente vai responder. Se vocês quiserem mandar mais perguntas, fica à vontade, tá, gente? A gente responde tudo no final. Mas só para não perder o raciocínio, quando a gente faz aqui edema de colo, a bossa, né, provavelmente dita, a gente tem algumas posições, assim, sabe, que a gente tem que tomar cuidado. Eu sou muito cautelosa com banqueta de parto, por N motivos, mas especialmente banqueta de parto no trabalho de parto inicial, assim, 6, 7 centímetros. A gente tem muito colo para abrir, com o neném pressionando ali gravitacionalmente também, em cima desse colo que tá para abrir. Então, a gente pode ter um edema de colo por permanecer muito tempo sentado na banqueta, fazendo força e com a pressão desse bebê sobre o colo. Assim como a bossa, fica muito tempo sentado na banqueta. Né? Para quem não, né, tá aí para parir, um conselho, sabe? Quer parir na banqueta, tá se sentindo bem? Senta, fica um pouquinho, passou a contração, levanta um pouco. Porque aí você dá um tempo para aquela estrutura do colo ali se reorganizar. Porque se ficar muito tempo mesmo, faz muita pressão e pode gerar um edema de colo. A Nathalie falou, né, que não é porque você está com 10 centímetros que o neném vai nascer. E realmente, às vezes o médico vai lá fazer o toque e aí vai falar assim, esse bebê tá tão alto, né, só que você já tá com 10 centímetros, mas a gente precisa da dilatação, a gente precisa que esse neném desça. A contração vai fazer isso. Então, quanto Isso. mais verticalizada você consegue ficar, melhor. E tem a posição que eu adoro. Já falei aqui em live já. Que é a posição de Gassen, que é a posição de 4 apoios. Essa posição é muito pouco recomendada. Muito pouco adotada. Inclusive, já vi um pediatra falar que o menino não nasce com essa posição. Poxa. Mas, gente, é uma posição muito boa, tá nos Né? livros, tá? Tá. E assim, é recomendada porque quando você está de 4 apoios, você amplia um pouco a sua pelve, Papel. né? Sem precisar ficar lembrando que quando eu tô sentada eu tenho que fechar os joelhos e abrindo os joelhos. Quando você tá de posição de 4 apoios, ela já fica um pouquinho mais ampliada. Você amplia o acesso, você favorece essa contração e o bebê rodar dentro da barriga, porque ele não vai vir reto, né? Ele vai fazer essa rotação. E é uma posição, assim, maravilhosa. Dá para receber uma massagem do marido, põe para trabalhar no meio do trabalho de parto, porque tem que trabalhar. Ajuda, né? Então, muito bom para isso. E isso é bem importante, porque até essa questão do caminhar que você falou, né, de você se colocar em outras posições, ajuda também na analgesia, ajuda você a espairecer a mente, não ficar só, né, focada naquilo ali. No caminhar, você pode ir caminhando, ver a contração, pode ter agachar, né, Bruna, nesse momento, sem estar Importante. focado em fazer força, né? Então, se manter ativa, abusar. A água ajuda muito também, né? Na questão da dor. E às vezes coloca essa paciente lá debaixo do chuveiro e ela mesmo já vai balançando a pelve de um lado para o outro, que também já ajuda no posicionamento do neném, né? E ajuda no desconforto. Isso É verdade. é bem interessante a Eu, gente falar isso. eu quero perguntar uma coisa. É porque eu já vi isso, eu não vou lembrar exatamente aonde, mas assim, a mãe entrou em trabalho de parto e aí ela foi tomar um banho e aí em casa mesmo ela agachou, fez 4 apoios, ela estava bem orientada. E aí quando ela chegou no hospital,
ela já estava assim, trabalho de parto de verdade, dilatação boa e tal, e acabou sendo um parto relativamente rápido. E aí o obstetra falou com ela, lembrei, o obstetra foi e falou com ela que não podia Não ter podia o feito quê? em casa. De que ela tinha que ter arrumado as coisas dela e ir pro Coitado. hospital, porque o bebê ia nascer no carro. E aí, Não é nada em qualquer lugar. Pelo amor de Deus. aí, assim, a outra que tava lá, que tava em fase latente, né? Assim, ela já ficou desesperada porque aí o parto dela não andava. E aí, dentro do hospital, ela não conseguia fazer essas coisas, porque às vezes realmente tem a limitação do ambiente hospitalar, né? Porque às vezes é difícil, às vezes o Uhum. parto, o lugar tá cheio e você não tem espaço mesmo. Acontece. Aqui menos, mas lá onde eu trabalhava acontecia mais. E aí ficou assim, poxa, mas aqui eu não posso fazer o que acelera. E aí a outra me perguntou assim, mas em casa ela não pode fazer? A gente vai fazer isso quando? Então tem Né? essa contraindicação em casa? Não tem Não. condição. O que eu acredito que tenha acontecido? Primeiro que ele queria ser o protagonista do parto dela. Acho que foi isso que aconteceu. A maioria das vezes é isso, né? Mas às vezes porque Perguntaram o esses dias profissional quer ter isso. o controle da situação, né? E a vigilância realmente é muito importante. É evidência, gente. Tem que ter vigilância no meio do trabalho de parto. Só que não tem necessidade nenhuma de sair correndo para o hospital. Se o neném tiver que nascer dentro do carro, ele vai nascer dentro do carro. Se tiver que nascer dentro de casa, ele vai nascer Não, dentro e de eu casa. ainda penso assim, que se ele nasceu assim, nesse momento, é porque estava tudo tão bem. Ué, nasceu Exatamente. tão bem, né? Porque geralmente para esses partos acontecerem assim nesse percurso, é porque veio tudo bem. Se tivesse tido algum problema, alguma distócia, não ia nascer, né? Ia demorar mais. Então, se eu vejo esse povo colocando chocado, ai, que meu menino nasceu dentro do carro, nossa, então foi super tranquilo esse trabalho de A parto, melhor né? coisa que tem é você ficar em casa, ir para o hospital e parir no corredor. Chegando no hospital. Só pare no corredor. E é esse o objetivo, né? Por isso que hoje tem doula, hoje tem enfermeiro obstetra que vai na casa e fica, faz a vigilância. Esse é o objetivo, ficar menos tempo para o hospital. Sim, Se for parar para pensar, é melhor para o hospital. É até melhor para o profissional que está lá, porque ele vai poder descansar um pouquinho mais. Se for sim, parar para com pensar no certeza. plantão, às vezes está 24, 36 horas. E é melhor para a mulher, porque ela vai chegar lá no hospital, naquele ambiente hostil, né? Vai ter aquele estresse, mas ela vai estar tão evoluído esse parto, esse trabalho de parto, que para ela vai ser mais confortável. Então, quanto mais tempo você permanece em casa, melhor. Se estiver indo tudo bem, maravilhoso, né? A Raíssa perguntou aqui, quando já existe a dilatação, tem contraindicação de exercício físico ou de relação sexual? Não tem, a não ser que a bolsa tenha rompido a questão da relação sexual, Uhum. né? Aí realmente tem que evitar. Mas tem a ruptura da bolsa, não. Inclusive, gente, a relação sexual é um indutor do trabalho de parto, né? A gente E tem até porque, dentro indução. disso que a gente explicou, pode ser que essa paciente já tenha uma dilatação lá no final do terceiro trimestre, no início do termo ali, e não tem problema, enquanto se ela Sim. está disposta, né, a ter, não tem nenhuma contraindicação para ela ter relação, que continue tendo, né? Se o casal tá bem para isso, fica à vontade. É bom porque Verdade. realmente no finalzinho ali vai te trazer mais tranquilidade, né? Vai ser um momento prazeroso, vai ser um momento íntimo do casal. Então acaba ajudando, sim, mas não tem nenhuma contraindicação. Não sei se você tem um sangramento, né? Aí o obstetra vai ter que avaliar, enfim. Ou E se a se, bolsa estiver rompida lá no finalzinho, você. Não, né? né? Tinha uma outra pergunta aqui em cima, deixa eu falar aqui. Alguém Era perguntou Pediu sobre para o a gente tampão. falar tampão do tampão mucoso. também, Bruna. Foi. É bom a gente separar o que é tampão e bolsa rota, né? Porque às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. O que é o tampão? A gente, no decorrer da nossa vida fértil, a gente libera um muco, né? Que vai saindo. Tá ovulando, o muco fica mais espesso, no período mais fértil fica mais espesso. Então a gente vai liberando ele. O que acontece durante a gestação? A mulher não menstrua, a mulher não tem descamação. Então aquele muco que tá ali, ele vai ficando cada vez mais grossinho e cria uma rolha, né, no colo do útero. Se alguém quiser depois procurar uma imagem na internet, o colo do útero ele é assim, ó. Ele é redondinho, tem um buraquinho aqui, mas é um buraquinho bem fechado. Durante a gestação, esse colo ele continua endurecido e aí cria uma rolhazinha com esse muco que está ali dentro. Esse é o tampão. O tampão ele não
deixa, né, entrada de micro-organismos, de bactérias, nem nada, acaba trazendo uma proteção, né, para o ambiente dentro do útero. E assim, tá tudo bem. Lá pro final da gestação, ele vai ser liberado, né? Às vezes ele é liberado E não semanas, quer se dizer alimentando um nada. pouquinho. E não quer dizer nada. Às vezes ele não é liberado só no meio do trabalho de parto. Às vezes a mulher libera de noite fazendo xixi e não vê que liberou. Não, E tá tudo bem. ou tem mulher que libera e ainda tá prematuro e já vem, né, aquele medo de que vai entrar em trabalho de parto. A gente já viu que esse tampão ele pode até se reconstituir, né? Não na mesma quantidade, mas não quer dizer nada, gente. Antes a gente acreditava que quando ela perdia, ela provavelmente ia entrar no trabalho de parto até uma semana depois, mas também não tem nada certo para confirmar isso, né? Então é só para saber, porque às vezes elas ficam assustadas, porque esse tampão pode vir acompanhado de um sangue, né? Porque esse colo do útero, a vagina é vascularizado, então pode vir com bem gosmento, com algumas rajadas de sangue, mais marrom. Então é uma forma delas verem, identificarem e ficarem um pouco mais tranquilas, né? Uma Já melequinha, uma geleia, assim. Quem quiser ver foto na internet, tem lá, claro. Uma geleia, assim. Eu gosto de falar que é como se fosse uma clara de ovo, É. né? Que você puxa e faz o fiozinho, exatamente. né? Só que não a coloração, né? Mas a consistência. Sim. Uhum. E se E vier com da raiva de bolsa sangue, tudo rota, bem. Às vezes quer dizer agora que teve alguma modificação no colo, mas assim, não é uma modificação que vai abrir e dilatar, mas alguma modificação, talvez ele venha um pouquinho mais pra frente, né? Então, assim, nada demais, não precisa desesperar. Não vai pro hospital, fique em casa, pelo amor de Deus. as vezes vão. E da bolsa rota, a gente já comentou aqui também que no caso de tem bolsa rota, tem, né, se for prematuro, já vai imediatamente para o hospital, né? É. Agora, já tá ali no termo, a bolsa rompeu, não percebeu alteração no líquido, percebeu que esse neném estava mexendo bonitinho, tem uma equipe, comunica, né? A gente avalia. Agora, se não tem, vale a pena ir também no pronto atendimento para ter esse neném avaliado, né? Para escutar o coraçãozinho, ver como é que tá lá, né? A Nessas gente falou situações. de bolsa rota em alguma das lives, né? É bom saber se realmente foi a bolsa que rompeu, porque tem mulher que perde a sensibilidade, acaba fazendo xixi e acha que foi a bolsa. E aí a bolsa tá com E o é líquido clarinho, você não precisa correr pro hospital naquele momento, mas é bom saber se rompeu realmente. E aí, assim, rompeu tem pouco tempo, você consegue ainda, né? Às vezes conversar com o plantonista, pedir, olha, eu quero ficar em casa mais um tempo. Quanto tempo eu tenho para ficar em casa? isso. Ele vai te orientar, né? Tomara que ele te oriente. E aí você volta para casa, fica lá mais um tempo para você não internar também precocemente. E é bom a gente falar que nem sempre, né, um trabalho de parto, que é uma dúvida também, ele vai ser precedido dessa bolsa romper. Às vezes a bolsa só vai romper, gente, na hora do neném nascer. Às vezes vai acontecer dessa bolsa não romper e o neném nascer dentro dela. Então a bolsa, né, o líquido melhor, não é um parâmetro para falar sobre trabalho de parto, tá? São Nem coisas sempre quando a bolsa separadas, né? você entra em trabalho de parto, né? Tem Ainda situações que a tem mulher isso precisa também. induzir o parto, porque não entrou em trabalho de parto mesmo com a bolsa rompida. Né? Mas a gente já abordou bastante bolsa rota em outra live. Outra dúvida que deixou aqui, Ju Gomes. Uma dúvida. No meu parto, eu deixei meu psicológico me abalar e acabei tendo uma cesariana. Quanto tempo depois posso ter um parto normal? Ah, se a gente Não tem considera nada. que foi uma cesárea tradicional, né? Se não foi uma cesárea que eles fizeram vertical e hoje em dia é muito difícil, geralmente se eles fazem, eles orientam para o médico. Se tiver um intervalo de 18 meses, já pode ser seguro, né? Ter um parto normal depois, né? Essa questão Do nascimento. no parto normal após cesárea é meio polêmica, a gente ainda vai fazer uma live a respeito só disso. Mas, né, no caso de você ter uma cesariana, você esperar, é 18, né, 1 ano e 6 meses, assim, de intervalo, 18 já, a meses. literatura já considera seguro de você entrar na prova de trabalho de parto, né, mas aí a gente conversa sobre isso numa outra live, não perca. Mas, É porque um senão a gente não entende. assunto. Prova de trabalho de parto é permitir que a mulher entre em trabalho de parto para saber como que vai ser
essa questão aí do parto normal pós-cesariana. Alguém perguntou Exatamente. aqui na interrogaçãozinha, chegou. Quando a bolsa rompe, tem que ir para o hospital? Aí vai depender, né? Vai depender se, por exemplo, se você não tem uma equipe, você tá bem, o líquido tá transparente igual xixi e com cheirinho de água sanitária, porque ele tem um cheirinho bem. Eu sinto até hoje. Que a gente vai acostumando, né? Sentindo aquilo. Um cheirinho bem de água sanitária mesmo, assim, de cloro, sabe? Não tem por que sair correndo para o hospital. O neném tá mexendo, porque o neném tá bem. Então você pode organizar suas coisas, tomar um banho, ir tranquilo para o hospital. Mas vale a pena uma avaliação do plantonista para saber se realmente foi a bolsa que rompeu. Fazer talvez uma cardiotocografia, que é o eletro do coraçãozinho do neném, para saber se está tudo bem. Não necessariamente você precisa ficar internada. A gente fala ali tem literatura que fala 18, tem literatura que fala 24 horas. Para entrar com antibiótico, não é que o bebê tem que nascer depois de 18 horas. É para entrar com 18 com antibiótico, né? Profilático, enfim. Mas, enfim, é interessante que você vá, passe por essa avaliação e converse com o plantonista a possibilidade de você voltar para casa, ficar mais tempo e internar depois, né? Antes de fazer a sua internação. Agora, se esse líquido tá esverdeado, amarronzado, com cheiro que não é de água sanitária, você precisa ir para a maternidade no momento. Porque pode ser que o neném tenha feito cocô na barriga, né? Que é o mecônio. Então, precisa aí sim. Se você tem uma equipe mais fácil, porque você pode ficar em casa, a pessoa vai lá e te olha, te orienta, te avalia, enfim. Mas não tendo, é importante sim passar por essa avaliação. Ótimo. E Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Acho que a gente foi falando tudo que elas pediram, né? acho que sim. Antes também. Falou bastante coisa mesmo. Se alguém tiver Ai, mas uma dúvida, fica à vontade quando a gente vai falando. esse negócio de fase, trabalho de parto que você falou, eu lembro que quando eu comecei a ter minhas primeiras contrações, nossa, eu dava risada, eu falava, ai, que delícia, achei gostoso. Aham. Ai, De nada. aí vai ficando mais, né, mais intenso, aí não é tão delícia mais não. Aí você já pensa, ai meu Deus, eu só queria descansar mais um pouquinho, espera. Vai ficando, mas se você lembrar que chega uma hora elas não pioram, que elas se estabilizam, né? Que você sabe que vai vir a contração ali, que ela vai atingir, igual você falou, o pico dela e depois vai acalmar. Você vai ter alguns segundos ali para você respirar, ajuda muito. E isso de desesperar no finalzinho é muito real, assim. É uma coisa que as pacientes já, né, a gente tem que falar, por isso que é importante seu acompanhante estar alinhado, porque assim, chega uma hora, perde a noção do tempo, que elas acham que já passou do tempo, que não vai aguentar, duvidam da capacidade, acham que não vai aguentar sentir a dor, acham que não tá indo tudo bem, que é aquele momento de segurar na mão mesmo, olhar no olho e falar, não, calma, tá tudo bem, né? Vamos só respirar, já já chega. Então é bem importante isso mesmo. E isso é mais fácil, né? Esse trato quando a gente tem uma equipe, né? Quando você já conversou com a pessoa, você conhece, você já confia, né? Então é muito diferente. A gente tá no plantão porque tem isso também, né? No plantão são pessoas que a gente às vezes nunca viu, então você chega, né? E aí aquilo pode te gerar mais insegurança ou não, e isso acabar também interferindo até nas suas decisões, né? Uma Uma coisa coisa, que eu acho uma legal. dica ouro, rapidão. Não contem a sua DPP para sua família, para sua vizinha, para sua amiga, para ninguém, sabe? Porque tem aquela Verdade. coisa da loucura, né? Tá batendo ali 39 semanas, a pessoa, cadê esse menino? Não vem, não? Falta uma semana, hein? Ó, só Ai, que a gestação, ela pode até 42 semanas. E a data provável do parto é contada com 40, né? A gente orienta essa. a interrupção com 41, mas assim, pode vir antes, pode vir depois, não tem problema. A partir de 37 semanas, tudo pode acontecer. Então não conta. É isso. Eu ia falar Não há sobre dúvida. essa questão de ter uma equipe, porque a gente vê muito, as pessoas às vezes comentam com a gente aqui, assim, durante as lives, eu desisti e pedi uma cesárea. Mas às vezes, assim, pode existir essa cesárea porque a mãe desistiu? Pode, mas pode existir a cesárea bem indicada, que às vezes nem foi conversado entre ela e o plantonista, né?
É E verdade. ela vai ficar o resto da vida com essa sensação assim, eu desisti. É E às vezes verdade. nem foi, né? Isso é É verdade. porque às vezes não houve esse diálogo, assim, às vezes as duas coisas ocorreram juntas. No momento em que ela desistiu, às vezes o obstetra falou Ô, assim, olha, gente, realmente não dá pra continuar, mas aí não. E ela vai ficar o resto da vida com essa sensação, eu desisti. E às vezes não foi, né? não, e isso é tão verdade que, né, a obstetra aqui é super curiosa. Então, direto, o Matheus está de sobreaviso e é chamado para cesárea. Aí eu sempre pergunto, e aí, qual que era o motivo da cesárea? O que que foi? Tem vezes que o anestesista não sabe, a paciente não sabe por que que ela tá lá, tipo. E às vezes acontece o que eu acho que também fica uma sensação ruim para a paciente, de indicarem a cesárea e ela ir ganhar esse neném lá no centro cirúrgico. Só porque esperou, faltou ter um pouquinho mais de paciência, de manejo ali, né? Para observar. E isso, gente, essa confiança é, a gente não pode nem criticar no caso plantonista, porque essa confiança, ela vale a pena ser bilateral, né? Tem Então, vínculo, né? o médico, Não tem vínculo. sim, o Às médico vezes o médico, conhecer também a né, às vezes a paciente, paciente chega até sem cartão de pré-natal no sim, é maternidade, sem verdade. saber. Realmente é E isso complicado. também influencia, né? Isso às vezes gera insegurança também no colega que está acompanhando o parto, né? Não é nem de que às vezes. Então, é esse lado de você ter um bom pré-natal sempre, né? Tá sempre bem orientada. Isso ajuda até para você passar essa segurança para o colega que vai te atender também. Você está ciente? Eu falo isso, fica parecendo que é meio vendendo produto também, porque eu falo com as pacientes assim: você quer ter um parto legal? Tenha alguém por você lá nesse parto. Tem alguém. Se você conseguir ter a equipe toda para você, ótimo. Se você não conseguir, contrate uma enfermeira, contrate uma doula, mas contrate alguém que vai estar por você, que é um olhar amigo, é alguém para te passar segurança. E passa segurança para os dois lados, porque você chega no hospital com essa pessoa, as pessoas que estão no hospital também sabem que você se preparou para aquilo, então sabem que você tá bem orientada. Então, até tem mais receio de indicar cesáreas desnecessárias, né? Então, isso é uma coisa bem importante. Informação, para mim, é fundamental. E, às vezes, a gente investe muito em coisas bobas de enxoval, ao invés de se dedicar, né, de acabar juntando esse dinheirinho e contratando assistência, o conhecimento, né? O Ter um plano de principal parto também item é do muito enxoval, importante. o principal item do enxoval é o conhecimento, né? É verdade. Não são as coisas que a gente compra. É o conhecimento que a gente adquire. Tem uma pergunta aqui, né, trazendo, vinculando a bolsa, né? Quando a bolsa rompe, o líquido fica descendo direto, não tudo de uma vez, mais contínuo. Gente, o líquido amniótico, ele é acho que 85% assim, xixi do neném, sabe? O neném faz xixi, o neném engole, faz xixi e engole novamente. Não é nojento não, gente, porque ele é limpinho. Então, assim, é isso que é o líquido amniótico, sabe? Então, ele não seca na barriga, ele continua sendo produzido. A gente tem dois tipos de rotura. Vamos pensar que a gente está com uma bexiga cheia de água, né? Se a gente rompe ela embaixo, dá uma enxurrada de água, né? Sai tudo de uma vez. Se a gente fura ela do lado, essa água vai gotejando. Então, podem acontecer os dois tipos de rotura de bolsa, né? Normalmente a primeira é a mais comum, né? Das novelas mesmo. Dá uma Uhum. enxurrada assim no chão e você vê o líquido ali. Mas um líquido que sai, fica saindo o tempo inteiro, e uma forma muito, muito fácil de você ver isso, né? Você colocar um absorvente para poder saber se realmente está saindo, se está molhando, sabe? Porque lá pro finalzinho da gestação, vai saindo uma secreção, a mulher vai ficando com uma secreção um pouquinho mais fluida ali, e com uma Verdade. intensidade maior, aí molha a calcinha mesmo, isso é comum. Mas para ter certeza que a bolsa rompeu, coloca o absorvente que vai continuar saindo enquanto o bebê não nascer, vai continuar saindo. E se tiver alguma dúvida, vai para a maternidade para poder ter essa avaliação. Isso. Importante. Ótimo. Deixa eu ver, Acho que a gente. deixa eu só ler esses últimos comentários aqui rapidinho para a gente finalizar. Ixi, tá dando problema. Aqui embaixo. Dani falou, né?
muito esclarecedor, viu? Esse momento de live com vocês. Quem é mamãe de primeira viagem, como eu, agradece. Participe de todas. Vamos esclarecer muitas coisas. Oi, gente, meu negócio não tá bom aqui, peraí. A São tantas dúvidas. A Mônica próxima. falou aqui. Isso. Minha gestação é de alto risco, com pressão alta, mas está controlada. Estou com encaminhamento para ganhar com 40 semanas, se não tiver sentido nada. Será que vai induzir o parto? Meu colo está fechado. Então, pode induzir, né? Você quer falar sobre isso, Nathalie? Não tem nenhuma contraindicação, né, de fazer parto normal, né? Ainda mais está bem controlada e tudo. Na verdade, até quando a gente tem picos hipertensivos, o ideal é sempre que a gente controle essa mãe antes de levá-la para uma cesárea também, se estiver tudo bem com o neném. É claro que essas gestações de alto risco são gestações que precisam de mais assistência, né? Mais monitorização durante o trabalho de parto. Às vezes, gestantes com pressão alta têm mais risco dessa placenta descolar, né? Mas não tem contraindicação de induzir e não é o fato do colo estar fechado que contraindica induzir. A gente consegue preparar esse colo, né, para estimular você a entrar em trabalho de parto aí. Dá para fazer isso sim. Inclusive, o colo estar fechado é indicação de indução, né? Porque não é trabalho de parto espontaneamente. E até pelo risco de hemorragia ser um pouco maior, às vezes é até melhor que seja Melhor que por seja via baixa, né? parto Por normal. parto. Com Minha mãe certeza. pergunta toda vez que vão na consulta, mudou a DPP? Eu nem respondo mais. Ela não responde, não, melhor não. Se ela for uma mãe ansiosa, assim, sabe? Você sabe que ela vai meio que perder as estribeiras assim, no trabalho de parto. É melhor você colocar uma semana pra frente, né? Dar uma metida aí, porque agora, se ela for tranquila, não tem problema. Ele falou maravilhosas, obrigada. E é a última. Acabou as perguntas. Foi muito Acho que a bom. gente abordou tudo. Espero que vocês tenham gostado. Acho que, né? Aí. Semana que vem tem mais. Sim. Qual Feira, no mesmo que é o horário, no próximo mesmo. tema mesmo que a gente vai falar? Eu acho que a gente pode, que colocamos a enquete, né? Seguir a frequência, assim, de acordo com o que foi votado. Acho que o segundo lugar foi Bolsa Roxa. Não tenho certeza, mas eu acho que foi. A gente olha. Mas a gente vai colocar nos stories, vai dar Ou, certo. Nem que dia no dia, ou, né? ou foi parto pós-cesárea, não foi não? Ah, não lembro. A gente vai olhar. Mas Gente, você já a gente vai sabe. falar, mas vocês sabem que é Quinta-feira. quinta-feira. Isso aí. Então, boa Então noite, tá. Boa noite pessoal. pra Beijo. vocês. Boa noite, Tchauzinho. gente. Tchau, meninas. Obrigada. É isso Tchau, aí. tchau. Tchau, Dani.